Boa noite, estou aqui para gravar mais um vídeo no canal Rabisco de Deus. Meu nome é Ronaldo, passando aqui nessa noite para deixar mais uma história da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre o lenço de Jesus, amém? É um versículo na Bíblia que me deixou muito curioso, estudando, meditando na palavra do Senhor, e esse versículo passa muitas das vezes desapercebido. Eu falo por mim que eu não tinha observado ainda esse versículo, a grandeza qual ele nos traz, amém? Existe uma diferença entre ler e estudar, meditar. Quando nós lemos um texto, se eu pegar um capítulo da Bíblia, se eu ler ele hoje, 24 horas depois, amanhã, eu posso ter memorizado ele até 15% desse capítulo. Mas se eu meditar, se eu estudar ele, amanhã, 24 horas depois, eu posso ter ele na minha mente, se minha mente estiver boa, até 100% dele ainda na minha mente. Por isso há uma diferença entre estudar e meditar. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, para nós aprendermos a interpretar ela, é necessário nós meditarmos. É necessário aprendermos uma coisa. A palavra de Deus é simplicidade e detalhe. Um detalhe pequeno, uma letra, ela faz uma grande diferença. E eu estando meditando na palavra do Senhor, eu descobri um versículo aqui que nos traz uma grande reflexão para nós no dia de hoje. Em João capítulo de número 20, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O lenço dobrado, deixado num lugar à parte, não estava junto dos lençóis. Maria Madalena, lá no versículo 1 do capítulo 20, você medita aí na sua casa, na sua Bíblia. Maria Madalena, ela sai de madrugada para ungir o corpo de Jesus. Quando ela chega até o sepulcro, ela se surpreende porque a pedra que estava tampando o sepulcro, ela acompanhou o velório de Jesus, ali o sepultamento, ela juntamente com Maria e João. Então eles acompanharam, então ela sabia onde que era o local, como estava vigiado pelos soldados romanos e foi lacrada com uma pedra. Mesmo assim, ela teve a ousadia, ela teve ali a coragem de ir, a ousadia de ir até lá para ungir Jesus. Ela não sabia como, mas ela queria, ela saiu lá para ungir. Quando ela foi a primeira que viu o sepulcro vazio e vê os lençóis, ela corre até Pedro. Ela corre até Pedro e os outros apóstolos chegam em Pedro e João. A Bíblia trata aqui, nessa passagem, Pedro e o apóstolo qual Jesus amava muito, se tratando do apóstolo João. Ou seja, então os dois saem a carreira e João passa na frente de Pedro, chega lá e ele vê o sepulcro e vê os lençóis, e Pedro também. Só que João nem entra no sepulcro. Pedro entra e vê os lençóis, e o lenço está dobrado à parte. Ou seja, por que esse versículo nos traz uma reflexão? Porque, segundo a tradição judaica, toda criança, até uma criança, ela sabe disso, que um judeu, quando ele ia à mesa para suas refeições, que era preparado, ele tinha um lenço, e o lenço era dobrado sobre a mesa. Quando o servo servia a mesa, ele afastava para que o seu senhor pudesse fazer ali sua refeição. E quando o lenço era um sinal, se ele voltasse, se o Senhor desse uma saída e ele voltasse à mesa e ele visse o lenço dobrado, ou seja, ele não tocaria na comida, no alimento, na mesa. E ele continuaria ausente, porque é um sinal que o seu Senhor ia voltar e dar continuidade. No término, quando o sinal que o Senhor dava que tinha terminado a refeição era, pegava o lenço, limpava sua barba, limpava seus dedos, dobrava e jogava, amassava e jogava sobre a mesa. Ou seja, ali é um sinal que ele tinha dado término. Jesus, quando
depois que ele ressuscita, ele deixa o lenço à parte dos lençóis. Ou seja, um sinal. Eu ainda não terminei a obra. Eu voltarei. E quando isso vai acontecer? Mateus capítulo de número 24. Final do capítulo. Você vai ver os versículos falando os sinais da volta de Cristo. Lucas 21, também no final. E Marcos capítulo de número 13, também no final do versículo, do capítulo, um capítulo grande com muitos versículos, lá que você vai achar. Fala dos sinais da volta de Cristo. Então, se nós formos meditar, ver, nós estamos no princípio do fim. Jesus fala, quando houver guerras, terremotos, rumores de guerra, pai contra filhos, filho contra pai, nação contra nação, enfermidade, pestes, por vários lugares. Nem preciso dizer que muitos desses sinais já aconteceram. Só que Jesus ele fala, não temas, não tenha medo. Porque ainda não é o fim. Mas sim, nós estamos no princípio do fim. É o princípio do fim. Como que não é para ter medo? Se eu estou em Cristo, se eu obedeço a palavra do Senhor, se eu procuro estar andando reto, conforme os desígnios de Deus, eu não tenho que temer. Eu tenho que obedecer. Obedecer a palavra do Senhor, obedecer os estatutos de Deus, que vamos ser vitoriosos. Amém? É necessário que isso aconteça. Nós temos que estar pronto para a vinda de Jesus. Amém? Jesus, ele deixou o lenço dobrado à parte para nos deixar esse sinal. Ficou nesse versículo aqui. Se você acredita em Bíblia, medite em João capítulo de número 20, você vai entender o que eu estou falando. O versículo de número 7.